Aqui mais uma aula, meus amigos. Queremos falar acerca de razões trigonométricas. Um dos nossos amigos cá apresentou uma dúvida acerca das razões trigonométricas. Então, nós iremos esclarecer a dúvida do nosso amigo, mas preste bem atenção. Mas antes disso, meu amigo, inscreva-se no canal e compartilhe a aula para os seus amigos, seus primos, seus irmãos, não é? Seus amigos, e fala para eles se inscreverem no nosso canal, não é? E que possam curtir as melhores aulas aqui no nosso canal. Aprenda mais, não é? Inscreva-se no canal, meu amigo. Muito bem, vamos direto ao exercício. Em primeiro lugar, o tema seria razões trigonométricas. Então, vamos dar a nomenclatura, não é? Dos lados do nosso triângulo retângulo, não é? Quando se fala de razões trigonométricas, não é? Nós estamos a imaginar um triângulo. Esse triângulo retângulo está aqui, não é? Nós queremos dar a nomenclatura desse triângulo retângulo. Então, o que vamos fazer? A parte mais comprida do nosso triângulo retângulo chamamos de hipotenusa, não é? A parte mais comprida, não é? A parte mais larga, ou o lado maior do nosso triângulo retângulo chamamos de hipotenusa. Então, aqui chamamos de hipotenusa, não é? Vamos escrever hipotenusa, não é? Hipotenusa, não é? Hipotenusa, não é? O lado, maior lado. Vamos escrever maior lado, não é? Maior lado do triângulo, não é? Retângulo, não é? Então, a hipotenusa será o maior lado do triângulo retângulo, não é? Qual é o maior lado aqui? Será esse, nós estamos a ver. Então, chamamos de hipotenusa. Então, e esse lado? Qual é o nome? E esse lado, qual é o nome, não é? Então, em primeiro lugar, devemos dar a nomenclatura aqui, esta parte aqui, não é? Então, esta parte chamamos de ângulo em evidência, não é? Esta parte que acabo de escrever aqui, estão a perceber todos aqui. Esta pequena partinha aqui chamamos de ângulo em evidência, não é? Ângulo em evidência, não é? Evidência. Ângulo em evidência. Esta partinha aqui que estamos a ver, não é? Então, e esta parte aqui? Não é? Chamamos de cateto oposto, não é? Esta parte chamamos de cateto oposto, não é? Professor, por que nós chamamos de cateto oposto essa parte? Porque oposto significa cateto em frente, não é? Cateto em frente, oposto significa em frente, não é? Então, o que é isso de cateto oposto? Cateto oposto é porque é o cateto que está em frente, não é? Do ângulo de evidência, não é? Está em frente do ângulo de evidência, bem como estamos a ver. O foco do ângulo de evidência será esse aqui, a partir daqui até aqui, não é? Então, cateto oposto é o cateto que está em frente do ângulo de evidência. Nós dissemos qual é o ângulo de evidência? É este aqui, não é? Não é? E o lado que está em frente do ângulo de evidência chamamos de cateto oposto, não é? Vamos escrever, não é? Ângulo, não é? Ângulo que está em frente, não é? Em frente, não é? Do ângulo em evidência. Em evidência, não é? Cateto oposto chamamos do ângulo que está em frente do ângulo de evidência. Qual é o ângulo de evidência? Este aqui, então, está em frente. Muito bem. E, professor, ficou um lado que ainda não demos nomes. Qual seria o nome? Chamamos de cateto adjacente, não é? Vamos chamar do cateto adjacente, não é? Cateto adjacente. Adjacente. Então, a parte de baixo chamamos de cateto adjacente. Professor, por que chamamos de cateto adjacente? Não é? Porque é o cateto que forma, não é? Essa reta é a reta que forma um ângulo de evidência, não é? A reta que forma um ângulo de evidência chamamos de cateto adjacente, não é? Este ângulo aqui, esta reta aqui, não está a formar o ângulo de evidência.
Então, chamamos de cateto adjacente, não é? Então, chamamos de cateto adjacente. O cateto que está por baixo da hipotenusa. Chamamos de cateto adjacente porque está por baixo da hipotenusa, enquanto aqui está por frente, não é? Mas aqui está por baixo da hipotenusa, chamamos de cateto adjacente, não é? E a reta que forma o ângulo em evidência, não é? Então, vamos, não é? O cateto, não é? Que forma o ângulo em evidência, não é? É um ângulo que forma, é a reta que forma o ângulo em evidência. Então, estamos aqui, não é? Já determinamos os lados do nosso triângulo retângulo, não é? Não é? Temos a hipotenusa, não é? Temos o cateto oposto, temos o cateto adjacente, temos aqui o ângulo em evidência do nosso triângulo retângulo. Então, vamos cá retirar as nossas fórmulas. Então, o que vamos fazer? Razões trigonométricas. Primeiramente, temos o nosso seno, não é? O seno, não é? Então, seno seria igual ao cateto oposto e a hipotenusa. Qual é o cateto oposto? Nós sabemos que o cateto oposto é o cateto que está em frente do ângulo em evidência. Então, logo, o ângulo em evidência está aqui. O que está em frente é esse. Então, o cateto oposto é isso. Vamos escrever, não é? Cateto, não é? Cateto oposto, não é? Será o cateto oposto dividido por que? Hipotenusa. Então, vamos escrever hipotenusa aqui. Hipotenusa, não é? E em seguida, o que nós teremos em seguida? Em seguida, nós temos o nosso cosseno, não é? O cosseno, não é? O cosseno. Temos o cosseno, então. Em que é igual o cosseno? O cosseno seria o que é o cateto adjacente dividido por hipotenusa. Professor, qual é o cateto adjacente? Cateto adjacente é a reta que forma o ângulo de evidência. Não é? Essa reta que forma o ângulo de evidência. Logo, o cateto adjacente é aqui. Vamos escrever cateto, não é? Adjacente, não é? Adjacente. Dividido pela hipotenusa. Hipotenusa, não é? Hipotenusa, não é? Hipotenusa. Então, aqui temos hipotenusa. Muito bem. Aqui temos o seno e o cosseno, não é? Então, vamos em seguida. Tangente e cotangente. Vamos escrever o que é aqui? Vamos escrever o que é? O tangente, não é? Vamos escrever assim. Tangente. Eu escrevi TAG, mas significa tangente. Então, o tangente seria o quê? O cosseno dividido por seno, não é? Tangente seria cosseno dividido por seno. Mas, em outras palavras, o que seria? Seria o quê? Cateto oposto dividido por cateto adjacente, não é? A forma de tangente seria cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, seria cateto, não é? Cateto oposto, não é? É de escrever CO. CO significa cateto oposto, não é? CO significa cateto oposto, meus amigos. CO significa cateto oposto, não é? E será dividido por cateto adjacente. Cateto adjacente. AD será cateto adjacente, não é? CAD significa cateto adjacente. Então, e o cotangente? Aqui nós queremos escrever. Então, vamos escrever cotangente. Muito bem, meus amigos. Então, qual a forma? É ao contrário. Então, tangente é ao contrário do cotangente, é ao contrário de tangente, não é? Cotangente será ao contrário de tangente. O que é ao contrário de tangente? Contrário de tangente seria o quê? Cateto adjacente dividido por cateto oposto. Então, será o contrário de... Então, seria cateto adjacente dividido por cateto oposto, não é? Então, CO significa cateto oposto e CAD significa cateto adjacente. Então, são essas fórmulas que vamos usar aonde? Na nossa razão trigonométrica. Mas para entender, vamos dar um exercício muito rápido, não é? Para facilitar a nossa percepção. Opa, essa galinha aqui, pô. Mas vamos direto ao nosso exercício, não é? Não é? Exemplo. Exemplo, não é?
Exemplo para facilitar a percepção. Então aqui temos o nosso 30, aqui temos 4 centímetros, queremos o valor do x e o valor do y, não é? Então, o que vamos fazer aqui, meus amigos? Em primeiro lugar, pode-se calcular o ponto de y, pode-se calcular também o x, não é? Mas nós primeiro queremos calcular o x, eu gosto muito disso, então o que vamos fazer? Vamos imaginar, não é? Aqui diz que temos o quê? Temos... Qual é esse lado aqui que está em frente do ângulo em evidência? É o cateto oposto. O cateto oposto é aqui, é a hipotenusa. Então, Então, aqui temos o que é cateto oposto, não é? Então, vamos escrever COP, não é? E aqui temos hipotenusa. Então, será dividido por hipotenusa. H significa hipotenusa. Então, qual é a fórmula que vem cateto oposto e hipotenusa? Vamos procurar aqui. Cateto oposto e hipotenusa. Ah, é o seno. Então vamos escrever é o seno. É o seno do ângulo. Perceberam como retirar a forma? Então, o que vamos fazer aqui? O que nós fizemos aqui, meus amigos? Procuramos o que? Ver os lados. Não, dissemos que aqui é o cateto oposto dividido por hipotenusa, não é? São esses lados que temos, então. O cateto oposto dividido pela hipotenusa provém do seno. Então, colocamos o seno aqui. Então, será o quê? Seno, não é? Seno de 30, não é? Porque o ângulo é 30 aqui. E igual ao cateto oposto. Qual é o valor do cateto oposto? É o 4 centímetros. Vamos escrever 4 centímetros, não é? Dividido por x, porque x está na hipotenusa, não é? Muito bem, então, será o que? Qual é o seno de 30? Seno de 30, meus amigos, né? Pode-se calcular na máquina ou pode ver aquela tabela dos ângulos, não é? Então, mas nós já sabemos que o seno de 30 é 1,2, não é? Ou 0,5. Então, será igual ao que? A 4 dividido por x, não é? Eu bem ensinei como isolar x, não é? Usando aquela regra de 3 simples, não é? Esse valor multiplica com esse multiplica com esse. Então, o 1 irá multiplicar o x, não é? E o 2 irá multiplicar o 4, não é? O x, o 1 está multiplicado, quando passa para lá vai dividir, então fica 2 e do por 1, não é? Ficará x igual ao que? Ao 8. 8 dividido por 1 vai dar 8. Então, eu coloquei 8. Então, já temos o valor do x. Então, o valor de x será o valor da hipotenusa. Vamos escrever hipotenusa, não é? Hipotenusa seria 8 centímetros, não é? Então, o valor da hipotenusa seria 8 centímetros. Já encontramos o valor de x. O que nos falta? O cateto adjacente. O cateto adjacente. Nós dissemos que o que é esse cateto adjacente? Cateto adjacente é a reta que forma, não é, o ângulo evidência. Esta aqui formou o nosso ângulo evidência. Estamos chamando de cateto adjacente. Então, vamos ver aqui. Aqui temos o que? Cateto oposto. Temos o cateto oposto. Cateto oposto por baixo temos já o cateto adjacente. Então, o que vamos fazer? Vamos procurar onde tem cateto oposto e onde tem cateto adjacente, não é? O cateto adjacente. Vamos procurar onde tem cateto oposto e onde tem cateto adjacente. Vamos procurar. Ah, é o nosso tangente. Então, aqui seria o que? Tangente, não é? Iremos usar a fórmula do tangente. Porque tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, seria o que? Tangente, não é? De 30, porque o nosso ângulo é 30, não é? Igual, não é? Igual ao cateto oposto. O cateto oposto temos 4 centímetros. Cateto adjacente é a nossa incógnita. Nós queremos saber o valor do cateto adjacente. Então, meus amigos, qual é a fórmula? Ou qual é a tangente do ângulo 30? A tangente do ângulo 30, meus amigos, nós, como bem sabemos, podemos ver na máquina ou também podemos verificar naquela tabela de ângulos completos, não é? Então, será 3, raiz quadrada de 3 dividido por 3, tangente de 30, não é? Igualando a 4 dividido por y, não é? Muito bem, amigos. Então, o que vamos fazer aqui? Nós bem vamos usar a regra 3 simples. Vamos multiplicar aqui, esse valor vamos multiplicar aqui. Então, aqui será o que? Y, que vai multiplicar raiz quadrada de 3, e o 3 irá multiplicar o 4, não é?
Então, o que vamos fazer aqui? Seria o quê? Y. Nós queremos isolar o Y, não é? Então, o Y está a multiplicar o 3, não é? O 3 quando passa para lá, o 3 quando passa para cá vai dividir, porque está a multiplicar o Y. Nós queremos isolar o Y, meus amigos, não é? Então, o que vamos fazer aqui? Estamos a ver todos que é impossível na matemática tendo a raiz quadrada por baixo nós calculamos. Então, vamos usar o que? A nossa propriedade, não é? Então, será 12, 3 vezes 4 vai nos dar 12, não é? 12 sobre raiz quadrada de 3, não é? Mas isso na matemática é impossível. Então, tem uma propriedade para usar essa. Então, seria o quê? Seria manter o 12, não é? E colocar a raiz quadrada por cima, não é? E o sinal de fração aqui, não é? E dobrar a parte de baixo, não é? Estamos a dobrar a parte de baixo. Estamos sim a dobrar a parte de baixo. Então, assim seria o quê? Seria y é igual a 12 sobre 3, não é? 3 vezes 3 vai nos dar 9. Então, seria o quê? Raiz quadrada de 9. Então, o y seria o quê? O 12 raiz quadrada de 3 sobre 3, porque raiz quadrada de 9 é 3. Então, termina aqui o nosso valor do y. Então, o valor do y é este aqui, não é? Que é o valor do cateto adjacente. O valor do cateto adjacente seria o que? 12 sobre 3 dividido por 3. Meus amigos, é assim que devemos calcular os exercícios quando se fala de razões trigonométricas. Devemos manter a calma e saber retirar as fórmulas, não é? Mas é uma coisa bem fácil, meus amigos. Então, preste bem atenção, que estará lá muita coisa bem bonita. Então, se tiver uma dúvida, apresenta a dúvida que nós iremos esclarecer. Estamos aqui para esclarecer as vossas dúvidas aqui com o professor Helder e o professor Amos com a informática. Muito bem, se tiver alguma dúvida de física, de matemática, de informática, coloque lá e nós iremos esclarecer a sua dúvida, meu amigo. Muito bem, então. Aqui teremos a nossa aula de hoje, não é? Que fala acerca de razões trigonométricas. Mas não se esqueça de inscrever no nosso canal, não é? Pois o nosso canal apresenta muita boa aula, muito bom conteúdo. Então inscreva-se no canal e compartilhe a aula para seus amigos. Muito bem. Não se esqueça de inscrever. Pum. Aqui termina a aula. Tchan, 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 tchan.